Eu cumprimento a você com a gloriosa paz do nosso Salvador Yahushua. Estamos aqui para estudar um pouco sobre o ser humano. Nós temos uma outra gravação, um outro vídeo que fala por que devemos estudar o ser humano, os motivos. E hoje, nessa primeira aula, nós vamos estudar um tema que é importante, que é qual é o sentido da vida. Primeiro eu quero justificar o porquê desse tema. É que a maioria das pessoas que estudam o Evangelho não tem noção de qual é o verdadeiro sentido da vida humana aqui na Terra. E o fato é que, se o ser humano não entende qual é o sentido da sua vida aqui na Terra, a sua vida não faz sentido. Não faz sentido para si, nem fará sentido para o Criador, porque o sentido da vida é justamente aquilo que o Criador determinou para o ser humano ser, ter e poder aqui na Terra. Portanto, entender qual é o sentido da vida é fundamental para nós sabermos qual é o plano que o Criador tem para a nossa vida e o que devemos aprender para que a nossa vida faça sentido para o nosso Criador e para nós. O propósito desta aula é capacitar pessoas para darem este curso a outras. No livro de 2 Timóteo, no capítulo 2 e no verso 2, diz assim: "E o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir outros." Tem outra versão das Escrituras que diz de outra forma, mas aqui resume-se ao seguinte: eu vou transmitir para você, que é para você transmitir para outras pessoas. Qual é o sentido da vida? No livro de Gênesis, no capítulo 1 e no verso 28, e Yahu os abençoou e lhes disse: "Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra." Então, note que aqui a bênção que o Criador derramou sobre o primeiro casal, que é a bênção derramada para todas as famílias da terra, é que esta lição que ele dá seja cumprida. E ele explica aqui algo que, além da bênção, ele transmitiu, ensinou, incumbiu, atribuiu como responsabilidade ao primeiro casal, que é responsabilidade de todos os casais na terra. E lhes disse: "Sede fecundos." Ser fecundo é ter a capacidade de gerar outro ser da mesma espécie. Ou seja, gerar outros seres humanos. Multiplicai-vos. Multiplicar-se é fazer com que da sua vida surjam muitos outros seres.
não apenas um ou dois, mas vários. Então isso é multiplicar-se. Mas multiplicar-se com que quantidade? Ele diz aí, enchei a terra. Então, qual é a hora de parar de ter filhos? Se não for a velhice, as limitações próprias do ser humano, em termos de quantidade, o limite é quando o planeta Terra estiver cheio de seres humanos. E qual é a hora em que o Criador vai dizer, pronto, agora está cheio? Isso pertence a Ele, cabe a Ele. Uma coisa é certa, não cabe ao ser humano determinar quantos filhos vai ter. Por quê? Porque as Escrituras dizem que filhos são bênçãos. E se você reduz, diminui, estabelece um número menor de filhos para você, você está diminuindo bênçãos, porque cada filho é uma bênção. Aliás, em cada filho, os pais recebem muitas bênçãos. Portanto, qual é o sentido da vida? Ser fecundo, multiplicar-se e ter muitos filhos. Agora é importante que nós entendamos que não foi só para isso que o ser humano foi colocado na terra. Foi para também, como diz no verso 28 ainda, sujeitar a terra. Sujeitar é uma palavra que significa ter autoridade sobre, ter governo, ter comando, ter domínio. E ele diz aqui, dominai sobre os peixes do mar, as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então, além de sujeitar a terra, o planeta físico, incluindo as águas, os mares, os rios, as florestas, etc., também dominar os seres que estão sobre a face da terra. E ele diz, animais, aves, peixes, tudo que rasteja. Noutras versões diz, tudo que se move, quer dizer, tudo que anda, tudo que se desloca. Né? Então nota que o sentido da vida é estar nesse planeta fazendo o quê? Gerando filhos e educando esses filhos para serem assim como gerando filhos e educando esses filhos para sujeitar a natureza, o planeta e dominar sobre tudo o que existe no planeta. E aí já surge uma coisa muito importante para destacarmos. O ser humano vai estar dominando tudo, mas quem dominará ele? O Criador. Isso está estabelecido por ele, que o ser humano é submisso a ele. Onde é que está escrito nas Escrituras? Em Provérbios, no capítulo 16, no verso 1 e no verso 9. Lá nós vemos a palavra dizendo que o ser humano pode traçar planos, mas a palavra final é de Yahweh, o Criador. Que o ser humano pode fazer seus planos, traçar seus caminhos, mas os passos que o ser humano vai dar neste caminho, quem controla tudo é o Criador. Além disso, em 2 aos Coríntios, no capítulo 3 e no verso 5, está dito que a nossa suficiência vem de Yahweh. Tudo aquilo de que precisamos vem de Yahweh. Portanto, o ser humano é dependente de Yahweh. Então, quem é que governa o ser humano?
é o Criador. E o ser humano vai governar, fazer o que aqui na Terra? Governar o planeta e tudo o que neles há. E os seres humanos, os demais seres humanos que estão na face da Terra, como é que vai ficar o governo entre os seres humanos? Vai ser como Iarro estabeleceu. Ele estabeleceu que o homem é o cabeça da família, portanto a responsabilidade maior, que a esposa é ajudadora, quer dizer, auxiliadora dele, e ambos gerarão filhos e educarão esses filhos para serem submissos, obedientes a Iarro, o Criador, e a seus pais. Nota? Então, qual é o sentido da vida? É viver aqui em família, se multiplicando, governando o planeta em obediência e submissão a Iarro. Este é o sentido da vida. Se o ser humano tentar viver diferente disso, a sua vida não dará certo. E é por isso que a maioria dos moradores da Terra, se não se arrepender, irá para o inferno. Por quê? Porque Iarro deu as oportunidades, as chances, tomou as providências para que todas as pessoas se voltassem para ele, para cuidar de ser aquilo que ele estabeleceu que fosse, para ter aquilo que ele doou, aquilo que ele deu, ter acesso às coisas que ele deu e para poder ter poder para fazer aquilo que ele determinou, né? Então, qual é o verdadeiro sentido da vida? Percebemos que não faz sentido viver aqui sem estar no contexto de família do jeito que o Criador mandou. Então, quando diz assim, sede fecundos, já está claro que é o casal quem vai gerar novos filhos. Quando o casal gera filhos, então vai educar esses filhos, ensinando para eles qual é o verdadeiro sentido da vida. Então, o que é que o pai deve ensinar para o filho, juntamente com a mãe? É apresentar para o filho quem é o Criador, quem é o Salvador, o que é que o filho deve saber sobre o Criador, o Salvador, apresentar para ele a criação, a natureza, e, especialmente, fazer a criança conhecer a si própria. Então, este curso tem como objetivo fazer o ser humano conhecer a si próprio. Porque o ser humano é criatura, é criação, foi Iarro quem criou, foi Iarro quem fez. E em Romanos, no capítulo 1 e no verso 20, está dito que o ser humano deve procurar conhecer a Iarro, o Criador, estudando as coisas que o Criador colocou aqui na Terra, ou seja, estudando a criação. E isso não significa criar somente os animais, as aves, a natureza, os recursos naturais. Não. É principalmente estudar o ser humano. Por que é que só faz sentido a vida se a pessoa conhecer o ser humano em profundidade? Porque esse texto, que é Romanos 1:20, diz que o ser humano que não conhece a si mesmo, ele é indesculpável. Outra razão para o ser humano ter que conhecer a si mesmo em profundidade é que ele é dependente do Criador. Por causa disso, precisa se relacionar com o Criador, se comunicar, precisa prestar contas do que faz, precisa receber ensino, precisa
dar alguma coisa para o Criador, que veremos em aulas posteriores. Portanto, viver aqui na Terra sem se relacionar com o Criador não faz sentido. Nem para o ser humano, nem para o próprio Criador. Porque ele criou o ser humano para viver se relacionando com o ser humano. Então, isso é algo muito importante que nós devemos levar em conta. Temos muita coisa a dizer, mas hoje eu quero resumir para que você tenha uma noção, mesmo que ainda simplória, simplificada, de qual é o sentido da vida. Então, a esta altura, depois de tudo isso que foi falado, já podemos ampliar o nosso entendimento sobre o sentido da vida. Não é apenas ser fecundo e gerar filhos para encher a terra. É governar o que aqui está. É se relacionar com Yahweh. É cumprir cabalmente a missão, mas no contexto de uma família. E a palavra diz que o filho deve obedecer em tudo ao pai, aos pais. Que os pais devem amar seus filhos, que o esposo deve amar a sua esposa, que a esposa deve respeitar o seu esposo e todos na família devem amar a Yahweh, né? As Escrituras diz o próprio Salvador, o Filho do Criador, que veio aqui à Terra para nos trazer socorro, nos socorrer e nos reconciliar com o Criador. Ele disse que sem ele nós nada podemos fazer na Terra. Por quê? Porque as gerações anteriores foram criando ensinos, coisas enganosas, e nós fomos formados, desde os nossos antepassados, aprendendo coisas erradas. Isso que eu estou falando aqui, possivelmente você nunca ouviu falar, nem na sua religião, nem na escola, nem na vizinhança, nem na casa dos avós, em lugar nenhum. Mas as Escrituras estão dizendo, e nós estamos provando nas Escrituras. Portanto, em Gênesis 1:28, diz que Yahweh mandou encher a terra. Agora, você pode estar pensando assim, mas e se eu não quiser muitos filhos? É como eu já falei, a ordem é encher a terra. Agora, por que é que Yahweh, o Criador, quer que a terra seja cheia de pessoas? Aqui, no livro de Atos, eu quero mostrar para você dois trechos que explicam por que o Criador quer que o planeta Terra seja cheio de seres humanos. Capítulo 7 de Atos, no verso 48, diz assim: Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta. Então, ele já usou profeta, já usou outras pessoas para nos dizer que não invente o ser humano de tentar construir algo aqui na Terra, seja uma cabana, seja uma casa, um palácio, seja um castelo, seja lá o que for, prédio de ouro, de qualquer coisa. Não invente o ser humano de construir algo dizendo que é para ser casa de Yahweh, porque o Criador não habita em casas feitas por mãos humanas. E ele habita aonde, então? O ser humano foi criado para ser habitação dele. Qual é a prova disso? No livro de 1 aos Coríntios, capítulo 3, e no verso 16, está dito que nós somos santuários. O ser humano que se converte, né, é santuário, é templo, é lugar onde Yahweh decidiu habitar aqui na terra. Mas só será a habitação de Yahweh quem se converter ao Salvador Yahushua. Em 1 aos Coríntios, capítulo 6, no verso 19, também está se confirmando isso aí, que o ser humano é habitação de Yahweh aqui na terra. Então, o santuário é um lugar onde se adora
onde reside. Então o ser humano foi feito para Yahweh estar dentro, estar habitando neste ser humano. Então fomos feitos para ser templo do Espírito Santo, morada de Yahweh aqui na terra. Então qual é o sentido da vida? É ser habitação de Yahweh aqui na terra. Mas todo mundo é habitação de Yahweh? Não. Só se torna habitação de Yahweh aqui na terra quem se converte ao Salvador Yahushua. Isso nós vamos ver em outras aulas mais adiante. Mas é importante você lembrar que ali no livro de Atos, no capítulo 7, quando diz: não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, no capítulo 17 nós percebemos uma melhor explicação sobre isso aí. Capítulo 17 de Atos, a partir do verso 24, diz assim: Yahweh que fez o mundo e tudo que nele existe, tendo ele autoridade sobre o céu e a terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Está claro? As escrituras estão dizendo. Você pode ver em qualquer tradução, em qualquer língua, que a mensagem é essa. O Criador não habita aqui na terra, né? Em casas, prédios, templos feitos por mãos humanas. E no verso 5, não é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem dá vida a todos, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana, para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Que habitação é essa? O ser humano. Portanto, meus amados, viver no planeta sem dar sentido à sua própria existência, sem fazer sentido para Yahweh, o Criador, e sem fazer sentido para você mesmo, não faz sentido. A sua vida só faz sentido, a minha vida só fará sentido se eu fizer aqui na Terra aquilo que meu Criador disse que eu fizesse. Então, é preciso que nós entendamos que todo ser humano tem como missão ser aqui na Terra habitação de Yahweh. Então, qual é o sentido da vida? Já não é apenas ser fecundo, multiplicar, encher a terra e dominar a natureza e os seres que estão sobre a terra. Não. É também ser habitação do Criador aqui na terra. É cumprir o que a palavra, as escrituras estão dizendo. Quantas pessoas vivem sem entender isso? São muitas. E o mais grave, o mais lamentável, é que a maioria daqueles que foram evangelizados não receberam esse ensino. E aí, eu creio que agora você deve ter um forte motivo para entender o que fazer para a sua vida ter sentido. Sabe por que o ser humano, a maioria dos seres humanos são insaciáveis? Luta para ter conhecimento. Aí vai estudar mais e mais. E quanto mais estuda, mais quer. Sabe por que é assim? Porque é infeliz. Porque para si a vida não fez sentido ainda. Se cresce, se capitaliza, arranja um emprego ou bota um negócio e vai crescendo,
quanto mais tem, mais quer. Sabe por quê? Porque a vida, mesmo com muito dinheiro ou muito conhecimento, não fez sentido ainda. Ainda está procurando ver sentido na vida. Você entende o porquê de tudo isso? É um oco, é um vazio que há no ser humano quando ele não compreende qual é o sentido da vida. Você nota uma coisa: as pessoas adquirem recursos financeiros, dinheiro, condições econômicas, aí tem sua casa. Reforma a casa, troca de casa, muda os móveis, altera a cor, faz, né? Sabe por quê? Tudo isso aí, e é constante essa mudança, porque não são felizes com a casa que têm. E por que não são felizes com a casa que têm? Porque ainda não encontrou sentido na vida. Você está entendendo? Olha, a pessoa tem um apartamento ou uma casa, uma habitação boa, lá na cidade onde mora. Aí compra uma casa na praia para nos momentos de fim de semana, feriados, férias, etc., ir para esse lugar. Sabe por que isso? Porque na casa onde mora não é feliz. Está lá porque tem que estar, mas não é feliz. E se for para a praia, antes de terminar a praia, já está abusado, já quer outra coisa, porque a vida não faz sentido. Então, este curso sobre o ser humano é dedicado a que nós compreendamos a verdade sobre nós mesmos. Você precisa saber por que é que você tem que fazer esse curso. E nós estamos dando aqui argumentos que são convincentes, aos quais ninguém poderá resistir nem contradizer. Você não vai encontrar na filosofia, na sociologia, na psicologia, na psiquiatria, em lugar nenhum, uma explicação que seja inquestionável. Em todas elas, não, mas eu posso questionar, e se? E aqui não. Isso é isso e pronto. Você está entendendo? Que nesta aula, que neste encontro que nós estamos tendo aqui com a palavra, o teu coração se abra e você se disponha a ver nas outras aulas muitas outras justificativas, muitos outros argumentos e, mais interessante, muitas lições que você precisa aprender sobre você mesmo. Essa insaciabilidade humana, isso não é da natureza humana, não. É que aconteceu um problema com o ser humano há anos atrás, sobre o qual nós vamos falar mais adiante, e esse problema causou uma espécie de tronchura, de defeito, digamos assim, no funcionamento do ser humano, na dinâmica da sua existência, né? E esse problema, ele é crônico. Nem a ciência, nem a religião, nem as empresas, nem a mídia, nem a cultura, ninguém pode consertar na face da terra. Mas o Criador mandou a solução para consertar o ser humano e a partir daí ele aprenda qual é o sentido da vida e tenha no coração alegria, amor, paz, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, seja atendido os seus desejos. Aí sim, quando a gente está saciado,
quando a gente está plenamente atendido e chega ao pleno conhecimento da verdade, aí sim nós estamos em condições de dizer assim: eu tenho paz na vida terrena. E depois que partir daqui, eu vou ter paz por toda a eternidade. Por quê? Porque neste curso você vai entender que é na vida terrena que a gente deve garantir uma vida plena, boa, depois que partir daqui. Porque se não fizermos isso, nós vamos ter uma vida horrível, uma vida incomparavelmente pior do que a pior vida deste planeta, que é num lago de fogo e enxofre ardendo eternamente. Porque se negou a entender, aprender o Evangelho, que nada mais é do que a regra única de fé para que a nossa vida faça sentido para nós, para o Criador, para o Salvador, para os anjos e para os outros seres humanos. Que o Pai te abençoe grandemente e que possamos contar com você na segunda aula e na terceira e nas outras. Tenha paciência com você mesmo. Se existe algo dentro de você resistindo, insatisfeito, sem querer continuar aprendendo estes assuntos, pode ter certeza que não é do bem, não procede do bem. Mas se você tem alegria e desejo de continuar aprendendo isso, pode ter certeza que é o bem. É o Espírito Santo, o Espírito do Criador que está trabalhando no teu coração para você ser salvo. De quê? Da insaciabilidade em que você vive. Ser salvo de quê? Das condenações que poderão vir sobre a sua vida se você não obtiver perdão dos pecados que cometeu em toda a vida. Ser salvo de quê? Dos enganos que ensinaram a você as coisas erradas. Esta mensagem é uma mensagem nova para você. Eu estou crendo, eu estou sentindo que é. E é isso que é o Evangelho. Por isso, Evangelho significa boas novas, quer dizer, a verdade. E o próprio Salvador que trouxe o Evangelho para nós, ele diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Para você meditar mais sobre isso que eu falei, leia João capítulo 14, os versos 16, 17 e 26. E lá você vai ter a confirmação de que o Pai manda o Espírito dele para habitar no ser humano enquanto ele está aqui na Terra, se este ser humano se converter ao seu Filho Yahushua, que é o nosso Salvador. Em João capítulo 15, no verso 26, isso também se confirma. Portanto, eu convido você, vamos fazer o curso sobre o ser humano. E depois do curso você vai dizer, realmente, eu agora sei qual é o sentido da vida. Tenho convicção plena. Olha, e você que já está no Evangelho, você que já é convertido, você também vai dizer, agora eu sei como me organizar daqui para frente para estar pronto para o arrebatamento, que é um evento que vai acontecer a qualquer instante para retirar da terra todas as pessoas que compreenderam qual é o sentido da vida. E aquelas que não quiseram isso aí, negando-se converter ao Salvador, recusando aceitar esse ensino, vão sofrer horríveis castigos, porque o Criador vai mandar castigo para quem não quis saber
o que é preciso saber para a sua vida dar certo. Vem pelo amor para não ter que ir pela dor. Louvado seja Yahweh, em nome de Yahushua. Pai, abençoa estas vidas, para que todas decidam conhecer a Tua palavra, que diz, em Romanos 1:20, que devemos estudar o ser humano para conhecer os Teus atributos invisíveis, assim como o Teu poder, o Teu caráter, a Tua santidade, o Teu ser. Abençoa estas vidas, em nome de Yahushua. Assim seja!